É um menino. Travel Wisset é um criador que percorre diferentes lugares, vivendo dentro de uma van equipada com cama e até uma área para poder jogar. Uma noite, ele estacionou ao lado de um prédio e deixou uma câmera do lado de fora para vigiar enquanto dormia. Horas depois, uma série de barulhos fez com que ele verificasse a transmissão ao vivo. Não tem nada lá. Dá pra ver uma mão aqui. Vamos olhar pra cima antes, pro lado de lá. Aqui tá bom? Aqui tá bom? Livre. Para vocês, pessoal, eu vou escolher. Onde? Não tem nada. Onde está, mano? Já foi criado? Onde está o zoom? Está criado. Isso é um monstro? Um monstro, cara? Um monstro, cara. Isso é um monstro? Isso é um monstro? No começo, não parece haver nada de estranho, mas quando a lente aponta para o andar de cima, entre as grades aparece um rosto pálido com olhos brilhantes. A figura permanece completamente imóvel, olhando diretamente para a câmera, até que lentamente desliza por trás de uma parede e finalmente desaparece. F afirmou que naquela noite mal conseguiu dormir. Era uma pessoa escondida lá em cima ou algo que nunca deveria ter olhado para a câmera. Brian, do canal Knee Explorer 84, costuma entrar em prédios abandonados da Irlanda do Norte. Durante uma dessas explorações, ele chegou a um antigo cinema vazio há anos, onde esperava encontrar apenas poeira, poltronas quebradas e corredores escuros. Ouça com muita atenção justamente quando ele atravessa a porta. Nesse instante, parece dar para ouvir uma voz feminina sussurrando algo parecido com "Alguém veio!". Brian afirma que não ouviu absolutamente nada durante sua exploração. Ele só descobriu o suposto sussurro depois de publicar o vídeo, quando vários de seus espectadores apontaram isso nos comentários. Um usuário do Reddit, chamado Okira, compartilhou 2 gravações protagonizadas por sua própria irmã. Ela estava com seu avô quando começou a ouvir passos no andar de cima, embora não houvesse mais ninguém na casa. A jovem reuniu coragem suficiente, verificou os quartos um por um e não encontrou absolutamente ninguém. Um mês depois, enquanto estava sozinha na cozinha, outro barulho seco veio do andar de cima e a deixou completamente paralisada. A família contou que essa casa havia pertencido anteriormente a um idoso que morreu algum tempo depois de sofrer um acidente em uma residência. Desde então, eles se perguntam se o antigo proprietário poderia estar voltando para o lugar onde viveu durante anos. Esta gravação foi publicada por Shots of Beer Films. No vídeo, uma pessoa aparece movendo caixas dentro de um depósito aparentemente vazio durante a noite. O homem deixa uma caixa de papelão no meio do corredor e se afasta por alguns segundos, mas agora observa a caixa enquanto o corredor permanece completamente vazio. Fantasma flagrado por câmera de segurança.
Sem que ninguém apareça na frente da câmera, a caixa muda de posição e gira como se algo a puxasse por uma das extremidades. Quando o funcionário volta, parece perceber que algo não está igual. Mais de um século após o naufrágio do Titanic, um homem que navegava perto da área onde repousam seus destroços afirmou ter ouvido algo impossível entre o vento e as ondas. Não era a primeira vez, segundo ele mesmo contou, já havia percebido vozes ali e voltou um dia para tentar gravá-las. Primeiro ouça o suposto lamento, depois preste atenção ao som que aparece ao fundo. Na gravação, parece-se ouvir um pedido de ajuda seguido por uma melodia suave. Isso é muito inquietante, porque alguns relatos dizem que os músicos do navio continuaram tocando enquanto a situação piorava. Embora o vento, as ondas e a embarcação também possam criar sons enganosos. O que você acha? Joshua tinha acabado de se mudar para uma casa nova, quando sua irmã, estando sozinha, começou a ouvir barulhos no porão. Para que ninguém pensasse que ela estava exagerando, ela ligou o celular e desceu gravando. O que começou com um som simples, acabou se tornando uma sequência cada vez mais difícil de ignorar. Há algum tempo ouço barulhos estranhos aqui embaixo. E eu estou com medo. Eu queria tentar gravar isso, porque ninguém vai acreditar em mim. Assim que começo a gravar, nada acontece. Não acredito. Você só pode estar brincando. Que diabos? Isso não tem graça. Isso só pode ser uma pegadinha. Tem alguém aí? Ai, meu Deus. Alô? Gente, isso não tem graça. O quê? Alô? Oi? Estou entrando. Escamas. Ok, isso está ficando estranho. O quê? Isso é uma cadeira. Ai, meu Deus. Eu vou sair desse lugar. Ai, meu Deus. Uma porta se fechou com força, as luzes pararam de funcionar e no final do corredor, um quarto se iluminou enquanto uma sombra parecia atravessar o chão. Depois ouviram-se 3 batidas claras, embora todos e cada um dos quartos que ele verificou estivessem vazios. 2 semanas depois, Joshua gravou novas batidas e uma porta aberta para o mesmo quarto. Desde que minha irmã fez aquele maldito vídeo, toda noite, no mesmo horário, começam umas batidas. No início foi assustador, mas agora só irrita muito. Eu te entendo. Não! Nada, sempre nada.
Casa novinha em folha também. E agora essa porta está aberta para o quarto assustador pra caramba. Droga. Que por... Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Este material foi encontrado nas redes sociais e até hoje divide quem já assistiu. Você acha que é uma experiência genuína ou uma pegadinha preparada? O usuário do TikTok, SmugPap, afirma ter registrado uma atividade estranha dentro de uma casa. O vídeo foi gravado à noite do outro lado da rua, enquanto várias pessoas observavam as janelas do prédio. Só isso o assunto, né? Então agora está lá dentro, conversando perto das janelas. Ali, janela de cima. Sim. Em uma janela do andar de cima, pode-se distinguir uma forma escura parecida com uma pessoa olhando para fora. Mas não tire os olhos da casa, a figura parece descer ou desaparecer de repente. Janela de baixo. Janela de baixo? Eu só consigo ver ele. Como é o rosto dele? Caramba, ele sumiu. Janela de cima. Certo. Pra onde ele foi? Por que ele está fazendo isso? Meu Deus. Janela distante. O que diabos está acontecendo? Ele está vindo pelo chão ou algo assim. Ele está atravessando a parede. Pouco depois, outra silhueta semelhante aparece por um instante em uma janela inferior iluminada de azul. Pode ser alguém andando lá dentro. Uma cortina, um reflexo ou até mesmo uma cena criada para uma produção paranormal. Ainda assim, a transição entre as duas janelas é bastante desconcertante. Era uma pessoa se movendo pela casa, ou parece que a sombra atravessou o prédio de uma forma impossível. Por mais de um ano, Kyle Anthony tem documentado batidas, sussurros e objetos que se movem dentro da própria casa dele. A atividade, segundo ele, começou no sótão e acabou se espalhando até o porão. Certa noite, ele encontrou a porta desse lugar balançando com tanta força que parecia que alguém estava tentando sair. Que diabos? Que diabos é esse som? Que diabos é isso? Eu não estou ouvindo agora. Durante várias semanas, tudo ficou calmo, mas um dia, às 3 da manhã, o mesmo estrondo voltou a acordá-lo.
Kyle desceu, abriu a porta de repente e verificou que não havia ninguém atrás. Mesmo assim, a madeira continuou se movendo na frente dele. Há quem diga que pode ser a estrutura da casa, uma corrente de ar difícil de perceber, ou algo que insiste em chamar do outro lado. Me diga, que explicação você daria? Este outro vídeo foi publicado pelo usuário do TikTok, Abad Bazerto. A gravação começa com uma pessoa explorando um terraço durante a noite. Usando apenas a lanterna do celular, quem grava examina lentamente as paredes e os cantos, como se tivesse ouvido algo ou suspeitasse que não estava sozinho. Dá pra ouvir como se estivessem mexendo em um triciclo aqui no terraço. Então agora eu ainda estou lá embaixo. Estou com a lanterna porque o flash do celular não ilumina nada. E aqui parece que estão rondando o triciclo velho que está aqui em cima. Já faz tempo que está assim, como se mexessem nele. Eles subiram várias vezes, mas não tem nada. Não dá pra ver nada, olha. Vocês viram? E ele tá assim o dia todo. Então, o feixe de luz ilumina um objeto inesperado. Veja o que está perto da borda do telhado. É um pequeno triciclo abandonado no meio de um terraço aparentemente vazio. O brinquedo não se move e também não há nenhuma criança por perto. Pode ser algo que a família guardava ali ou que alguém esqueceu depois de brincar. Mas a verdadeira pergunta é: por que eles estavam inspecionando o telhado àquela hora? Era apenas um brinquedo esquecido? Ou quem estava filmando sabia que encontraria algo ali? Já subi várias vezes, mas não dá pra ver nada. Não tem ninguém. Vocês viram? E ele está assim o dia todo. Este vídeo foi publicado por uma usuária do TikTok chamada Marisa. Segundo ela explica, várias pessoas estavam jantando na casa de uma amiga durante uma noite de chuva intensa, quando, de repente, ouviram o que parecia ser uma criança correndo e chorando do lado de fora. Um deles saiu rapidamente para verificar se havia alguém em perigo, mas a entrada estava completamente vazia. Mais tarde, decidiram revisar as câmeras de segurança. Observe a parte inferior da imagem, logo antes de a motocicleta passar. Uma figura pequena aparece por alguns instantes e depois parece desaparecer. A chuva, a pouca luz e a qualidade da câmera podem ter distorcido a imagem de um gato ou talvez de outro animal, mas depois de ouvir aquele suposto choro, a gravação fica muito mais inquietante. Um homem começou a notar um cheiro insuportável vindo do seu porão. Ele dizia que era uma mistura de enxofre e putrefação, mas ao revisar o local, não encontrou nada. Chamou profissionais, procuraram vazamentos, umidade, canos quebrados, mas nada. Até que viram uma parte da parede que não combinava com o resto. É mais fácil simplesmente mostrar para você, sinceramente. Está um desastre aqui embaixo. Quando eles decidiram, não era isso. Eles abrem a parede aqui e... Não encontraram nenhum animal morto, mas eles encontraram aquilo. E essa nem é a parte mais estranha. São malditos dentes, cara. Eu não sei. Eu não sei se tô viajando ou... Quando tiraram esses tijolos, apareceu uma ferradura
pregos, cabelos e dentes escondidos dentro da parede. Pouco depois, o cheiro ficou mais forte. Fica o dia todo fazendo coisas estranhas. O que foi, Joe? Não tem nada aí dentro pra você, amigo. Vamos lá. Joe. Vamos lá. Seus cachorros começaram a se comportar de maneira estranha, especialmente um deles que ficava olhando para a porta do porão como se tivesse algo atrás. E então, um copo que estava em cima da mesa começou a deslizar sozinho até cair no chão. Simples coincidência ou aquela parede escondia algo a mais? Depois do que aconteceu no porão, o homem um dia estava tentando se distrair tocando violão enquanto queimava sálvia, mas bem atrás dele, algo parece desaparecer na imagem. Naquela mesma noite, algo interrompeu seu sono e por isso ele decidiu instalar câmeras por toda a casa. Numa noite, enquanto saía para passear com seu cachorro, uma das câmeras registrou um livro sendo lançado da estante. Ao voltar, ele encontrou o livro no chão e descobriu que se tratava de uma Bíblia. No dia seguinte, a câmera detectou o movimento novamente, e é possível ver o que parece ser uma pequena chama sobre o livro. Embora ele afirme que, ao revisar o livro, não havia nenhuma marca, mais tarde ele investigou a história da propriedade e encontrou dezenas de incidentes que estavam documentados. Sim. Fique aqui. A casa estava reagindo, ou tudo tem uma explicação mais simples. Uma mãe chamada Daisy tinha acabado de ter um bebê quando, numa noite, por volta das 3h40 da madrugada, suas câmeras captaram algo que a deixou paralisada. O quê? Daisy mora no Havaí, um lugar cheio de histórias antigas, tradições e relatos sobre presenças que, segundo muitos habitantes, ainda se manifestam. Crescendo no Havaí, existem muitas histórias antigas havaianas, tradições, ou, como eu chamaria, superstições. Devem ser espíritos antigos havaianos tentando chamar minha atenção. Preste atenção neste graveto, certo? Ok. Não tem nada à esquerda dele, mas ao mesmo tempo olho para esse outro, eu dou um zoom. Uau! Olha, mas eu dou um zoom nesse aqui e acho que é tipo um buraco, bem ali. Ai, isso me dá arrepios. É. Naquela noite, segundo ela, eles esqueceram de fazer sua oração habitual antes de dormir e pouco depois ouviram uma voz dentro da casa. Preste muita atenção.
É. É. Eu não sei. A voz parecia a do filho dela, mas Daisy garante que o menino estava profundamente adormecido, nem ele, nem os outros 2 filhos estavam acordados. O mais inquietante é que a voz parecia chamá-la diretamente, como se algo invisível estivesse imitando alguém da família dela. Era uma confusão no áudio, uma voz da casa ou algo tentando se passar pelo filho dela? Oi? Obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Só os corajosos conseguem. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para mais terror. Que você tenha bons pesadelos.